Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 820 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 36 e 58. Esses dois salmos têm em comum o tema dos ímpios. No Salmo 36, Davi está fazendo um contraste entre a maldade dos homens ímpios e a benignidade de Deus, e também contrastando a esperança que aqueles que confiam em Deus podem ter numa justiça final, e contrastando isso com o destino que, afinal, os ímpios terão. Isso nos faz lembrar um pouco do Salmo de número 1, que faz o contraste também entre o justo e o ímpio. E assim, nós já temos algum contato com as palavras e com o teor deste salmo. Você vê que dos versos 1 a 4, Davi está descrevendo a maldade do ímpio. Há uma voz da transgressão no seu coração. Não há temor de Deus nos seus olhos. As palavras da sua boca são malícia, são dolo. Ele abjura o discernimento. Ele maquina perversidade até mesmo no seu leito. Mas a partir do verso 5, Davi descreve a benignidade de Deus. Então essa é uma benignidade que chega até os céus, a fidelidade de Deus chega até as nuvens. Davi fala da justiça de Deus, da sua preservação de homens e animais, da benignidade de Deus que é preciosa, que acolhe os filhos dos homens à sombra das suas asas. E então Davi expressa uma confiança em Deus, que é de fato um refúgio seguro, em amplo contraste com a maldade dos homens ímpios. Assim, no verso 10, Davi pede que a benignidade de Deus continue a ser estendida sobre aqueles que o buscam, que conhecem a Deus, que são retos de coração. E pede nos versos 11 e 12 que os ímpios não prevaleçam sobre ele, e então que se cumpra aquilo que se pode esperar a respeito do destino dos ímpios, que eles tombarão e estarão destruídos e não poderão se levantar. Então, o Salmo 36 está tratando dos ímpios como pessoas que são más e contrastando isso com a bondade e a benignidade de Deus. E na sequência, então, verso 10, Davi ora para que a bondade de Deus continue a protegê-lo e que a maldade do ímpio não o atinja, mas que o ímpio pereça por conta de sua própria maldade. Bom, o Salmo 58 tem isso em comum. É um salmo que também fala de ímpios, mas aqui fala num sentido um pouco mais qualificado. O verso 1 limita bem a aplicação das coisas, quando fala nos juízes, os governantes, aqueles que deveriam promover a justiça, julgar com retidão os filhos dos homens, mas que ao invés de fazer isso, estão engendrando iniquidades e distribuindo violência na terra. Então, os seus atos, as suas atitudes demonstram na verdade aquilo que se passa em seu coração e em suas mentes. E só evidenciam também a natureza venenosa, peçonhenta, rebelde dessas pessoas. Então, dos versos 2 a 5, Davi, que convocou esses governantes a responderem a sua pergunta, será que vocês estão julgando corretamente o povo, estão governando com justiça? Ele, nos versos 2 a 5, responde, não, vocês estão só mostrando quem são. Como são cobras venenosas que não ouvem nem mesmo a voz do encantador, ou seja, vocês não são nem mesmo leais entre si. Assim, a partir do verso 6 até o verso 9, há uma oração que clama por justiça, pela retribuição divina. E são invocadas aqui 7 maldições sobre esses juízes ímpios. Que Deus quebre os seus dentes dentro da boca, que arranque os queixais dos leõezinhos, que eles desapareçam como uma água que escoou, não é? Que as flechas que os ímpios dispararem sejam embotadas, que eles sejam como a lesma que se passa e vai se diluindo no caminho, que eles sejam como o aborto de uma mulher que nunca vai ver o sol, que eles sejam como os espinheiros colocados ao fogo, e assim vai, que sejam arrebatados como por um redemoinho. Então, o ímpio é descrito aqui como alguém que não teme a Deus também, que se desvia desde a sua concepção com uma cobra venenosa, não faz a justiça que deveria fazer, e então Davi está orando a Deus para que retribua essa maldade, para que exerça justiça sobre esses ímpios.
Então, nos versos 10 e 11, Davi faz uma declaração de confiança, que o justo vai se alegrar quando vir a vingança de Deus, ele vai banhar os seus pés no sangue do ímpio. Ele vai ver que Deus, em sua justiça, não tolerará, não deixará impune esse tipo de maldade. E quando isso acontecer, o verso 11 afirma que o justo perceberá que há recompensa para a sua justiça, que há com efeito um Deus que julga na terra. Veja que os dois salmos, a seu modo, estão falando a respeito da bênção da justiça, da permanência da justiça, da sorte boa que recai sobre aqueles que praticam a justiça e da não permanência, da maldição, da sorte má que recai sobre aqueles que praticam a impiedade. Tá certo? E esse é o tema que os unifica e classifica esses dois salmos de forma muito semelhante, e é por isso que nós estamos fazendo a leitura dos dois no dia de hoje. Espero que isso o direcione à justiça que nós temos em Cristo e que faça você entender que vale a pena servir a Deus, faça você se lembrar que os caminhos de Deus, embora pareçam árduos, serão recompensados. Faça você se lembrar que, embora ímpios aparentemente estejam progredindo e se dando bem nesta vida, há um Deus que julga na terra e que vai dar a eles a devida recompensa. Que você ore como Davi orou lá no Salmo de número 36, que a benignidade de Deus não se afaste de você e continue sobre você, e que você busque a justiça de Deus e a retidão do seu coração. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.